Meus amigos, boa tarde a vocês, muito bem-vindos e bem-vindas. Essa saúde, né, muito frágil, vulnerável do presidente Bolsonaro tem também rentido muitas atualizações e notícias nos últimos dias, desde a internação dele no ano passado, agora essa volta ao hospital, os pedidos de prisão domiciliar humanitária reiteradamente ligados pelo ministro Alexandre de Moraes, porque de fato ele não vê um agravamento suficiente do estado de saúde que impeça que o presidente, o ex-presidente, receba os cuidados necessários na carceragem ou na sede, na sala da Polícia Federal em Brasília. Eu queria saber qual a visão de vocês, tanto política quanto essa visão jurídica, se algo mudou. Começando por você, Yander. Amanda, eu quero falar primeiro da visão jurídica. Boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que está nos assistindo, porque essa saúde do ex-presidente, como você mencionou, é muito frágil. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, ele tem feito uma série de procedimentos, né, cirurgia, procedimento para tentar corrigir aquela série de soluços frequentes que ele tem, e agora mais esses exames após a queda, né, é um quadro de saúde inegavelmente difícil, complicado, frágil, e é claro que tudo isso vai impulsionar a defesa dele a continuar nesse pedido de prisão domiciliar humanitária, mas também tem o efeito político para a campanha eleitoral desse ano. A gente sabe que é um ano eleitoral, todos os políticos ali vão estar criando narrativas, discursos para a eleição, e um efeito político mais aparente desse estado de saúde de Bolsonaro é uma mobilização maior por parte da militância bolsonarista, dos apoiadores. A Gabi estava falando que hoje foi o dia em que ela mais viu apoiadores lá na frente do hospital, né, ali acompanhando o Bolsonaro do lado de fora, e a gente pôde ver mesmo nas imagens que tinha bastante gente lá com camiseta do Brasil, que foi um símbolo muito usado pelo presidente, tanto nas manifestações de rua que aconteciam a favor dele, né? O bolsonarismo como um todo usa os símbolos nacionais como um símbolo próprio do seu grupo político. Então a gente tem os apoiadores um pouco mais mobilizados, até porque durante esse processo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi feito a conta-gotas, primeiro ele teve aquela prisão domiciliar, depois teve a prisão preventiva, até começar a cumprir de fato a pena lá na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, foi diluída essa prisão, e aí acabou que não teve aquelas mobilizações de rua que se esperava que tivessem para um movimento como o bolsonarismo. Então agora essa saúde do ex-presidente mais frágil, né, a gente vê todos esses procedimentos, leva essa militância a fazer um barulho maior. Os aliados ali, o filho Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também estão toda hora nas redes sociais falando desse estado de saúde, para tentar também fazer críticas mais contundentes ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo fato de ele não conceder essa prisão domiciliar, como você falou, porque ele avalia que não há necessidade. Então, tudo isso vai entrar no cálculo eleitoral, o discurso de que Bolsonaro é perseguido, de que está sendo maltratado na sede da Polícia Federal, que os cuidados de saúde não estão sendo feitos de forma adequada, vai estar na campanha, vai estar na boca dos aliados e da militância também. Então a gente deve esperar, Amanda, que esse assunto da saúde de Bolsonaro continue no foco aí do bolsonarismo até a eleição e durante a eleição. Da parte mais jurídica, chama atenção o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter mudado de ideia em relação a essa realização dos exames, né, da saída de Bolsonaro ao hospital. Ele tinha tomado essa decisão ontem de não autorizar, e hoje ele mudou de ideia. Então a gente vê aí uma inflexão também do ministro. A gente tem que ver se isso vai ter, né, um impacto maior para esse pedido de prisão domiciliar. Mas para te devolver, Amanda, eu só queria ressaltar aqui uma coluna que a nossa analista Vitória Abel publicou no site do SBT News, que ela leu ali a decisão
do Alexandre de Moraes de hoje, e ela ressaltou que nessa decisão o ministro ele coloca que os médicos de Bolsonaro citaram oscilação de memória e crise convulsiva nesse pedido para a realização dos exames, né? Essa oscilação de memória e crise convulsiva após a queda que ele teve lá no quarto na sede da Polícia Federal. Então, a gente tem aí, de fato, uma inflexão do ministro Alexandre de Moraes. Amanda. Ele tinha pedido o detalhamento, né, dos exames, dessa necessidade, porque no primeiro momento o médico da Polícia Federal descreveu outra situação para o ministro Alexandre de Moraes, o que o levou a negar o primeiro pedido de ontem. E hoje você tem razão, ele voltou atrás, acho que acaba pecando, é melhor pecar pelo excesso de zelo, né, para que nada saia do controle, para que esse estado de saúde receba os cuidados estritos, né, dentro do que deve acontecer. Agora, Marcela, eu quero te perguntar, porque tem uma coisa que é uma parte que é estratégia política, e a gente viu ontem isso muito bem documentado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela até que nunca fala com os jornalistas no final da noite, quando estava saindo agoniada lá de toda aquela espera por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que acabou negando essa transferência do Bolsonaro para o hospital, até falou rapidamente com os jornalistas, né? Falou de, enfim, é natural, né? Da preocupação de um familiar, de uma mulher, de uma esposa. E ficava nas redes sociais colocando cada passo, estou aqui esperando lá de fora, na garagem, esperando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, tem essa comoção popular, política, e do outro lado tem o alinhamento jurídico da defesa, a estratégia da defesa do presidente Bolsonaro. O que você pode nos trazer sobre isso? E será que essa estratégia política e da defesa estão alinhadas? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Pois é, ontem a gente viu aí a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quebrando um pouco esse silêncio. Ela que é uma figura muito reservada e apareceu, então, bastante abatida justamente para fazer essa defesa, esse apelo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ir para casa. Ela ressaltou muito que ele sofre de apneia do sono e nessas circunstâncias, quando ele está dormindo, ela que vira ele, que ajuda ali a voltar à respiração, e ele, estando sozinho, não teria condições de respirar muito bem. E aí, o que a gente vê desde o início da prisão de Jair Bolsonaro são sucessivos pedidos, para além do pedido do regime domiciliar. Houve alguns pedidos em relação à permanência dele ali, a condição da permanência dele ali na sede da Polícia Federal. Então, já houve pedidos, por exemplo, em relação à alimentação, para que a própria ex-primeira-dama possa levar a comida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve pedido para a realização de fisioterapia, por mais tempos de banho de sol, e isso foi acatado. Há agora um novo pedido em relação ao aparelho de ar-condicionado, que causa um barulho ali que incomoda o ex-presidente. E tem uma parte ali dos aliados do ex-presidente que temem que também esse excesso de pedidos envolvendo as condições da Polícia Federal possa acabar fazendo que Jair Bolsonaro seja transferido não para casa, mas para outro lugar, para outra penitenciária. No caso, se aventa que ele poderia ser transferido para a Papudinha, que fica ali num anexo do complexo penitenciário aqui do Distrito Federal, por exemplo, na Papudinha, onde está o ex-ministro Anderson Torres. Então, alguns aliados do ex-presidente temem que justamente esse excesso de pedidos acabem levando o Bolsonaro, então, para esse lugar, essa Papudinha, que é um espaço, inclusive, maior, tem 50 metros quadrados ali, tem um espaço, inclusive, para banho de sol, e que isso poderia acabar minando esses pedidos e minando a estratégia da defesa, que é levar Jair Bolsonaro para casa. Então, dentro ali, nesses bastidores, se discute muito os efeitos também desse tanto de pedido em relação às condições do ex-presidente, até para ver se isso não pode piorar a situação. Eu também estava conversando agorinha aqui, batendo um papo com a deputada Bia Kicis, que é uma das mais próximas ali do núcleo familiar de Jair Bolsonaro, e o que ela fala é exatamente isso, que a situação dele não pode piorar. Ir para a Papudinha significaria piorar a situação dele e que o que eles querem é que ele vá para casa. Então, o que a gente vê também é que há de se ter cuidado, isso vem sendo alertado nos bastidores, que esse excesso de pedidos pode acabar complicando a vida do ex-presidente. Então, o que a gente tem aqui em relação ao barulho do ar-condicionado, né? A defesa já pediu alguma providência em relação a esse distúrbio sonoro. O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações para a Polícia Federal, ainda não houve essa resposta, mas o temor é que essa resposta e as consequências dela possam, inclusive, complicar ali a vida do ex-presidente, Amanda.
Agora tem que esperar o resultado desses exames, ver se isso indica alguma mudança no estado de saúde do Bolsonaro que possa, a partir daí, né, haver um novo pedido da defesa por prisão domiciliar ou não, dependendo desses resultados, mas também isso vai ao encontro do que eu vim apurando desde o ano passado. Viu, Marcela, que a defesa, a prioridade dela, em nenhum momento a estratégia é que ele seja transferido para Papudinha. Eles querem que ele saia da Superintendência da Polícia Federal e vá direto para casa. Óbvio que depois de sucessivos pedidos de prisão domiciliar negados, essa estratégia pode mudar, mas até onde sabemos era isso. Vamos aguardar, então, esses resultados. Obrigada a vocês por hora, daqui a pouco a gente se fala.